Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo, irei resolver esse probleminha aqui de matemática que envolve geometria. Eu tenho 5 afirmações e eu preciso julgá-las se elas são verdadeiras ou falsas, baseado no que a gente sabe. Então, vamos lá, vamos começar pela primeira. A primeira afirmação diz o seguinte: se uma reta é perpendicular a duas retas distintas de um plano, ou seja, se ela forma 90 graus a duas retas distintas de um plano, então ela é perpendicular ao plano. Será que isso é verdade? Vamos ver agora? Então, imagina o seguinte. Eu tenho um plano e eu tenho duas retas distintas que pertencem a esse plano, reta S e reta R. Ele fala aqui, se uma reta é perpendicular a duas retas distintas do plano, R e S, então ela é perpendicular ao plano. Bom, eu posso ter esse caso aqui, ó. O caso em que eu tenho uma reta T, por exemplo, perpendicular às duas retas R e S e paralela ao plano. Ela pertence ao plano. Então, essa primeira afirmação ela não é verdade. É falsa. Porque eu poderia ter uma reta assim, ó, perpendicular ao plano que passa por um outro plano paralelo a esse plano, né? E ela, no caso, ser perpendicular a essas retas aqui, R e S. R e S pertencem ao plano. Ela seria perpendicular ao plano, consequentemente, às retas. Perpendicular às retas. Mas existe esse aqui que eu mostrei, né? Essa reta aqui, que é perpendicular a S, a R, mas não é perpendicular ao plano. É paralela ao plano. Então, essa primeira afirmação aqui é falsa. Essa primeira aqui. Vamos para a segunda. Ó, eu vou pular essa segunda aqui. Vamos fazer algumas que já são mais fáceis de perceber. Vamos para a última aqui. Ó. Se três planos são perpendiculares 2 a 2, eles têm um único ponto em comum. O único ponto em comum entre eles, entre os três planos. Bom, vamos lá. Três planos perpendiculares 2 a 2. Ó. Você está vendo esses três pontos, esses três planos? Alfa, beta e gama. Eles são perpendiculares entre si. Perpendiculares 2 a 2. Esse plano beta com alfa, ele forma
90 graus, né? O plano alfa com o beta com gama forma 90 graus, o alfa forma com esse plano gama 90 graus e ele forma com o plano beta 90 graus também. Então eles formam 90 graus 2 a 2, alfa com beta, beta com gama, né? Gama com alfa. Beleza. Como ele fala aqui, ó, 3 planos perpendiculares 2 a 2. Ó, perpendiculares 2 a 2. Ele fala, se 3 planos são perpendiculares 2 a 2, como esses aqui, então eles têm um único ponto em comum. Verdade ou mentira? Verdade. Aqui. A origem dos eixos. Esse seria o ponto em comum que eles têm. Eu tenho, por exemplo, um ponto aqui que é comum a beta e a gama, mas não é comum a alfa. Eu tenho um ponto aqui comum a alfa e a gama que não é comum a beta. Eu tenho outro ponto aqui comum a alfa e a beta, mas não é comum ao gama. Somente esse ponto aqui do meio, que é a origem dos eixos, chamando esse eixo aqui de y, esse de x e esse de z, aquele ponto ali que seria a origem dos eixos, é o ponto comum que eles têm. Eles têm somente um único ponto em comum. Né? Então, essa aqui é verdadeira. Vamos para essa aqui, a terceira. Duas retas perpendiculares a um plano são paralelas. Será? Será que isso é verdade? Vamos ver. Vamos desenhar aqui. Eu tenho um plano. Duas retas perpendiculares ao plano. Essa aqui e essa. Certo? Elas são aqui, ó, perpendiculares, formam 90 graus com o plano. Será que elas são paralelas? São, né? Aqui. Se eu pegar, por definição, o que é um plano? Um plano ele é formado por uma reta e um ponto, né? Ou três pontos não colineares. Três pontos que não são da mesma reta, da mesma linha. Então, se eu pegar, por exemplo, essa reta aqui. Olha essa reta R. R, S. Se eu pegar um ponto, dois pontos aqui, ó, dessa reta R, e um ponto dessa reta S, por esses três pontos eu tenho o quê? Eu tenho um plano que passa por eles, ou melhor, que contém eles. Eu poderia pegar dois pontos da reta S e um ponto da reta R. Ia chegar à mesma conclusão. Existe um plano ali entre eles. Por definição, né? Dois pontos aqui, três pontos não colineares. Dois pontos dessa reta R e uma da reta S. Então existe um plano sim, que eu desenhei de laranja, que contém essas retas R e S. Então, elas também são paralelas. Né? Então aqui, ó, elas são paralelas, correto, certinho. Isso mesmo, verdadeiro. A gente acabou de ver. Vamos dar uma olhada no mais. Falta mais duas, né? Vamos ver as outras. Se dois planos são
perpendiculares ao outro, todo plano paralelo a um deles é perpendicular ao outro. Vamos desenhar aqui. Dois planos perpendiculares a um outro. Deixa eu só mudar a cor. Ó, esse plano aqui. E esse aqui. Perpendicular a esse plano aqui. Plano alfa, beta, plano gama. São perpendiculares. A gente tá partindo dessa premissa aqui. Ó. Plano alfa e beta perpendicular ao plano gama. Beleza. Será que todo plano paralelo a um deles é perpendicular ao outro? Todo plano que for paralelo a esses planos aqui vai ser perpendicular ao outro, no caso, ao plano gama? Vai. Porque olha só, ó, pegar um plano que é paralelo ao plano gama, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Todo plano paralelo a um deles é perpendicular ao outro. Vou pegar um plano aqui, ó, paralelo ao plano alfa. Se o alfa é paralelo ao plano gama e o alfa, ó, alfa, deixa eu colocar aqui, paralelo ao gama e o alfa é paralelo a esse outro plano aqui, chamar de plano, sei lá, R. Ou melhor, ó, alfa perpendicular aqui, ao gama. E alfa é paralelo ao R, ao plano R. Então, pela proposição aqui, né, o plano R e o plano gama são perpendiculares. Beleza. Se eu pegar um outro plano aqui, ó, paralelo ao beta, beta paralelo ao plano θ, por exemplo. E beta é perpendicular ao gama. Daqui, a gente tira que esse plano θ também será perpendicular ao gama. Beleza, agora se eu pegar um plano paralelo ao gama, esse plano aqui, ó, plano M paralelo ao gama. Esse plano M, ó, esse plano gama, ele é perpendicular a alfa e a beta. Daqui, a gente conclui que
o M vai ser paralelo ou melhor, perpendicular aos planos alfa e beta. Então, basicamente, se eu pegar um plano que seja paralelo a um deles, eu vou perceber que esse plano, né, ele é perpendicular ao outro plano. Então, se eu pegar um plano paralelo a alfa, vai ser perpendicular a gama. Se eu pegar um plano paralelo a gama, vai ser perpendicular a alfa e a beta. Se eu pegar um paralelo a beta, vai ser perpendicular a gama. Eu só não teria, por exemplo, isso aqui, ó. Como alfa e beta são paralelos, ó, deixa eu pegar aqui. Como alfa e beta são paralelos, não são perpendiculares, eles não vão ter... se eu pegar um plano paralelo a um, vai ser paralelo a outro. E se eu pegar um plano aqui que é perpendicular ao beta, ele vai passar pelo alfa. Né? Então, resumidamente, essa quarta afirmação aqui, ela está correta. Então, a gente conclui que ela está correta. Vamos para a segunda aqui. Segunda e última. Se uma reta é perpendicular a uma reta perpendicular a um plano, vou colocar aqui, ó, reta perpendicular a uma reta perpendicular a um plano. Aqui está a reta T perpendicular ao plano alfa e a reta R perpendicular à reta T. Se uma reta é perpendicular a uma reta perpendicular ao plano, então ela é paralela a uma reta do plano. Então, se eu pegar uma reta daqui do plano alfa, a reta R vai ser paralela a uma reta do plano. É correto, é verdadeiro. Porque se ela é perpendicular, se essa reta R é perpendicular a T, e T é perpendicular ao plano, eu tenho aqui, ó, se eu pegar, ó, dois pontos da reta R, e eu pegar um ponto pegar uma reta aqui que passa por esse, que é perpendicular também a T e pertence ao plano. Eu posso pegar, por exemplo, um ponto dessa reta aqui, ó, e por definição, o que eu vou ter? Eu vou ter, ó, mesmo raciocínio da outra afirmação ali, um plano, três pontos não colineares, formando um plano aqui entre eles, de modo que essa reta R é paralela à reta W, que pertence ao plano alfa. Elas pertencem ao mesmo plano, então elas são paralelas ali entre si. Lembrando que elas podem ser paralelas coincidentes e não coincidentes. E podem ser concorrentes. Pode ser, por exemplo, assim, não concorrentes, ou assim, concorrentes em um ponto.
elas se cortam em um ponto, ou pode ser duas retas em uma só, né? R e S, paralela coincidente, né? Basicamente esses três casos. Mas voltando aqui para essa afirmação, ó, esses pontos aqui tem um plano que contém esses três pontos. E essa reta aqui, como esses três pontos da reta pertencem ao plano, essa reta aqui e essa reta W vão pertencer ao plano e elas são paralelas entre si. Sendo assim, a afirmação, ou essa afirmação está correta. Falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Show? Então é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima.